ao futuro do Brasil e do povo brasileiro. Vamos voltar ao contacto direto com o Brasil. Neste caso, vamos ligar-nos a São Paulo. Vamos ligar-nos a São Paulo, onde suponho estará prestes ou pronta para falar connosco a jornalista Stella Gontijo, que trabalha na televisão em São Paulo, e a quem pediria naturalmente, nesta altura, o ambiente que se está a viver em São Paulo, uma cidade, ou uma região, um estado, aliás, que é um dos grandes motores da indústria brasileira. Sim, olá, boa noite a todos aí de Portugal. Eu estou realmente no centro econômico aqui de São Paulo e também do Brasil inteiro, né? Eu trabalho na TV Gazeta, que fica na Avenida Paulista, onde acontecem as manifestações pró-impeachment. É claro que existem outras manifestações também que são contra o impeachment, que são localizadas aqui na região chamada de Vale do Anhangabaú. E nesse momento é um momento que parece que as ruas são todas assim vazias, as pessoas estão em suas casas assistindo ao vivo a votação, há um clima de muita expectativa com o resultado dessa votação, e as que não foram, né, nas ruas para protestar, seja contra ou a favor, estão em suas casas assistindo e esperando esse resultado que tanto aguarda os brasileiros para o futuro do nosso país. E a expectativa dos analistas aqui, em relação, hoje eu passei o dia inteiro trabalhando também, entrando ao vivo na Gazeta, é de que aconteça realmente a aprovação do impeachment. Nesse momento também, a gente tem um placar aí favorável, né? A ampla maioria para o impeachment, como vocês já disseram, aí é de 342 votos. E há uma grande expectativa, mas os analistas acreditam que realmente esse impeachment passará na Câmara e depois irá para o Senado. Stella, esse é o sentimento que se pode constatar na rua, nas pessoas que seguem com atenção o que as televisões vão mostrando sobre o decorrer do processo na Câmara dos Deputados. Perguntava-te agora, por um outro aspecto, é pela reação, que não estará nas ruas certamente, dos grandes interesses económicos de São Paulo. Sim. O mercado econômico, pelas previsões que aqui de economistas, analistas, eles acreditam que o impeachment pode ser algo favorável para o mercado, já que esse governo não tem uma credibilidade perante os mercados e já perdeu muito. Os outros países não acreditam mais no Brasil. Então, todos os momentos que o cenário parece realmente ir para a questão do impeachment, a Bolsa tende a ter números positivos, o dólar cai. Então, o que me parece é que o mercado vê a saída de Dilma com bons olhos, mas nada é garantido, né? Então, é apenas, aliás, expectativa. É o que o mercado financeiro aqui acredita. E em relação aos empresários, os empresários que comandam a economia, há uma tendência de ir contra o governo justamente pela situação econômica que hoje se encontra o país. Nesse aspecto, as pessoas tendem a realmente ir contra e acreditarem no impeachment, justamente pensando que esse cenário pode mudar. Mas, de acordo com os analistas econômicos com quem eu conversei hoje, durante a transmissão ao vivo, não há uma garantia. Alguns acreditam que realmente o cenário, se ela sair e a chapa dela toda não for caçada, pode ser que o cenário econômico melhore, sim. Outros acreditam que não. E mesmo se ela sair, mesmo se o Temer também for caçado, pelo mesmo motivo das pedaladas fiscais, que o mercado não vai reagir melhor, que a economia não vai melhorar, que isso vai demorar um tempo para o país se recuperar. Stella, como entretanto têm reagido os mercados e com que expectativa seguem os investidores
todos esses escândalos de corrupção que têm vindo a lume nos últimos tempos no Brasil, com especial impacto? O impacto foi muito negativo nos investidores, não há uma credibilidade do Brasil mais. Houve um momento que há 3, 4 anos nós acompanhamos um boom, né, da economia brasileira, com investidores vindo para o Brasil, investindo nas empresas, e esse cenário todo decaiu realmente. Os investidores têm agora um receio muito grande de investir no Brasil, justamente porque a principal empresa que representava a Petrobras, representava a economia sólida e ações que poderiam realmente trazer ganho para as pessoas, passou a ser uma empresa totalmente instável. Então, isso acabou gerando uma grande dúvida em relação aos investidores, e o cenário piorou bastante por causa da Operação Lava Jato e dos escândalos. Então, isso ajudou a economia a afundar ainda mais, além de acontecer toda a questão econômica que realmente não estava sendo bem administrada e além disso, a corrupção ajudou realmente os investidores a terem muitas dúvidas sobre o Brasil. E hoje nós percebemos no dia a dia, conversando com empresários aqui, que há no cenário do Brasil, né, e tendo também as nossas notas rebaixadas por várias pela Standard & Poor's e por outras agências aí econômicas, o Brasil representa agora um cenário de risco. Então, não há credibilidade no setor, mas acredito que o mercado vê com bons olhos a saída da presidente como tendo uma esperança de que haja uma mudança em relação a isso, é o que a gente percebe nas análises econômicas. Apesar de tudo, Stella, ao avançar este processo de destituição de Lula constituirá durante largo tempo um vazio de poder no mercado. Isso afeta também naturalmente a atividade económica. Em que medida estão os investidores preocupados com esse vazio de poder a acontecer? Sim, o que a gente acredita é que a presidente Dilma, ela tem muita dificuldade de governar, porque ela realmente perdeu a maioria na Câmara, foi perdendo até a própria a base do governo, né, do PMDB, e, lógico, as investigações, o Lula, né, vamos colocar aí como o grande criador de Dilma, né? Primeiro colocou ela como ministra da Casa Civil e logo depois a lançou como candidata, e essas investigações em relação ao Lula perderam muito em relação à credibilidade, sim, do poder. Há um vazio de poder porque não há uma liderança fixa também do outro lado, o lado que não apoia o PT. Não existe uma liderança. Quando partidos da oposição vão nas manifestações, as pessoas tendem realmente até vaiar o Aécio Neves, que é o líder da oposição. Então, existe esse vazio de poder atualmente, justamente porque as pessoas não acreditam mais nos políticos por causa da corrupção endêmica, que não é só do PT. Obrigado, Stella, pelas informações e comentários e, enfim, um retrato da situação em São Paulo, numa altura em que a Câmara dos Deputados vai avançando nas votações, já terá ultrapassado largamente metade da votação e, claramente, tudo parece indicar que o sim ao avanço do processo para o Senado vai ser consumado esta noite, com vista à destituição de Dilma Rousseff. Em estúdio continuo a ter Luís Todbon e também a Alice Campos, uma jornalista brasileira. Alice, uma reflexão sobre tudo isto que já ouvimos e vimos até agora das votações que estão a decorrer na Câmara dos Deputados.
É preocupante pensar que a dificuldade de governar ela seja superior a questões, inclusive, de direitos constitucionais e de liberdades e de direitos que foram construídos ao longo desses anos no Brasil. Primeiro, o Brasil ele é um sistema presidencialista, ele não é parlamentarista, como acontece aqui, e por isso que a gente não pode fazer certos comparativos. E pensar que destituir um presidente porque ele governa mal é dizer que, então, a eleição não vale se o escolhido pela população não é um bom gestor, mesmo que ele não seja corrupto, né? Ou seja, isso coloca em xeque, eu acho que a própria questão de uma democracia, né? Do Estado de Direito e das liberdades. O fato da corrupção estar tão endógena. Exato, dentro do Brasil, eu acho que merece uma atenção maior do próprio eleitor, porque um deputado não chega no Congresso sozinho, ele chega porque alguém ou votou nele ou deixou de votar na eleição para alguém que teria uma capacidade de ser mais honesto, porque eu não posso dizer que a política só tem corruptos, porque senão eu vou estar dizendo que todas as pessoas na sociedade são corruptas. Então, eu não posso pensar dessa forma, eu tenho que acreditar que existem soluções, que há pessoas honestas, mas eu não posso apenas votar em alguém, largar ele lá. Eu tenho que acompanhar o voto e não votar de novo em alguém que não defende as causas, que são as causas que eu acredito enquanto população. Então, eu acho que está tendo uma lição muito grande hoje para o Brasil, que é a lição de começar também a observar quem são esses políticos, né? E a se envolver mais com isso. Hoje, inclusive, eu escrevi um artigo sobre as torcidas, né? As torcidas organizadas, a torcida do Corinthians, que é a maior do estado de São Paulo, e talvez só perca um pouquinho sobre o Flamengo, eu não sou corintiana, mas a torcida do Corinthians, por questões de defesa dos direitos do cidadão de poder ir para o estádio, que aumentou muito o valor dos bilhetes, passou também a defender questões como, por exemplo, a corrupção da merenda escolar das escolas. Então, você também percebe que há espaços da população, na sociedade, por exemplo, que eram preocupantes por questões de violência e que agora estão defendendo também direitos, né, sociais, direitos humanos. Então, isso acho que está sendo uma lição para o Brasil também, ou seja, não abandonar a política. Política se mistura com futebol, política se mistura com ação social, a política tem que estar envolvida nas nossas ações diárias e o nosso voto tem que ser o momento onde nós escolhemos e elegemos os nossos representantes. Se o Cunha está lá e ele é corrupto, é porque ele está representando quem colocou ele lá. Ele não foi para lá sozinho, né? Então, acho que essa é a maior lição. Eu estou assim por pedir uma outra visão. Ouvimos a Estela Gontijo ainda há pouco em direto de São Paulo dar-nos uma visão mista do sentimento do empresariado com esta questão. Por um lado, deseja uma mudança, por outro lado, essa mudança poderá ocorrer ou deverá ocorrer durante um largo período de tempo, o que criará um vazio que para o investidor será certamente intolerável. É pior. Vamos lá ver. Não há nada pior que um governo pouco eficiente, é a inexistência de um governo todo. E, portanto, esse é o problema. Eu percebo a comunidade empresarial. Vamos lá ver. O problema, é por isso que eu digo que a situação económica condiciona sempre depois as opções políticas. Não, há um cansaço, vamos lá ver, quando um país começa a perder sistematicamente valor, quando o desemprego aumenta, quando, digamos, a moeda se desvaloriza e, portanto, o poder de compra diminui, quando a inflação aumenta, a inflação está em 11% ou 12%, quando as taxas de juros aumentam, estão em 14%, etc., começa a haver um cansaço da população em relação a um governo. O problema é que, sendo um governo presidencialista, como disse a Alice, o presidente é imutável. Enquanto que nós aqui, o Parlamento, pode demitir o governo e o Presidente da República pode convocar eleições antecipadas. O problema do Brasil, tanto quanto eu percebo, eu não conheço em profundidade, digamos, o sistema político, mas parece que não é fácil convocar eleições antecipadas. E eu não vejo que o sistema de poder e de capacidade efetiva de governação se altere sem eleições. Porque, vamos lá ver, o próximo governo precisa da legitimidade eleitoral. Quando o Lula diz que o Wemer, se quer ser presidente, vai a eleições,